invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o professor Rodrigo Ferreira e estou aqui com o Teacher Caleb Lua. Hello, people! E a nossa querida diretora de ensino, Vanessa Carvalho. Eu tava pronta pra ser aluna, Rô. Tava pronta. Eu ia falar assim, eu, professor, chama eu. Você tá sempre acima de mim, do Caleb. E tá chegando daqui a pouco o nosso aluno atrasado, aquele aluno que chega fora do horário, sai antes, não traz material, o Raul Almeida. Bom, pessoal, vocês já devem ter notado que se a gente tá em outubro, e outubro tem uma data bastante especial, que é o Dia dos Professores, e por que não, já que nós três aqui somos professores, por que não falar desse assunto bastante importante, né? Quem trouxe a ideia do assunto, inclusive, foi o Caleb. Ô Caleb, conta de onde veio essa ideia. Então, essa semana foi super legal. O filósofo e conhecido escritor Leandro Carnal, ele estava em Atibaia, ele fez uma palestra, eu não estive lá presencialmente, mas pude assistir no YouTube. E foi super bacana, porque ele montou uma palestra para conversar com professores. Ele trouxe a experiência dele em sala de aula, não só lecionando no ensino superior, mas também no fundamental, com os pequenos. E uma das coisas mais legais é você ver alguém conhecido, alguém que, né, todo mundo já fala, puxa, e o cara comenta das dificuldades em sala de aula, que não é muito diferente do nosso dia a dia também. E aí me deu aquela ideia de, puxa, esse assunto tão gostoso, porque a gente é aluno, a gente é professor também. E como é que a gente pode, então, transicionar com isso e conversar com o nosso pessoal do Talentos para o Sucesso sobre como é a vida de professor, e a gente também fazer uma homenagem para aqueles professores que fizeram tanta diferença na nossa vida e aqueles que também continuam fazendo. Exatamente. E para quem tá ouvindo, vale a pena não só pela homenagem, mas a gente vai tentar também conectar aqui essa vida de professor, o que ela pode ensinar para quem não é professor ou para quem é aluno só, e que aprendizados a gente pode ter aqui, já que eu sou partidário da opinião de que todo mundo é professor. Todo mundo é aluno e todo mundo é professor o tempo todo. Então você que tá ouvindo também é aluno, também é professor e vai aproveitar esse episódio também. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Bom, vale a pena a gente começar olhando para o passado, porque todo professor um dia foi aluno. E será que o professor era um aluno diferente? Será que o professor é aquele aluno puxa-saco? Aquele aluno que carrega o material do professor para a sala? Professor, deixa que eu levo o seu material para você. Será que é assim? Como é que você era, Van, quando você era uma pequena aluninha? Olha, eu era um pouco assim, viu? Eu me lembro que na minha época de aluninha, tinha aquele lance do assistente do professor. Tinha um aluno que naquele dia ele era o assistente do professor. Eu era louca pra ser a assistente do professor. Eu queria sempre ser a que ia apagar a lousa, que ia ajudar a distribuir prova. E vale dizer que a minha mãe era professora, né? Minha mãe era professora primária quando eu era nova e tal. Então, quando eu tava no primário, por exemplo, a minha mãe era professora primária. Eu amava ser assistente da professora, que inclusive era minha mãe. Ela não me dava aula, mas eu adorava ir com ela. Então, eu ficava no meu turno como aluna e no contraturno, que seria pra eu estar livre, eu queria ficar lá, queria ajudar a minha mãe dando aula. E à noite, a minha mãe preparava o material. Então, minha mãe era mega caprichosa como professora, né? Era a época do mimeógrafo. Ela era professora do Estado. Professora pública, assim, né? No ensino público, professora do Estado. E aí, ela ia fazer uma prova, por exemplo, ela desenhava. Aí, o que hoje a gente pega a ilustração e põe no computador, né, gente? No computador. Ela desenhava. E aí, eu adorava ficar ali com ela, ajudava a desenhar os bonequinhos, os desenhos, as coisas que ela queria pôr nos problemas de matemática. E ficar com ela passando no mimeógrafo pra fazer cópia. Então, esse mundo... Cheirando o mimeógrafo. Você cheirava o mimeógrafo? Lógico. O mimeógrafo não, né? Mas a folha quando saía com cheirinho de álcool. Ó, chegou um aluno atrasado, aluno que chega atrasado. Agora, o que me surpreende desse aluno que chega atrasado, olha que lindo que o Raul tá. Olha eu, Raul. Olha que contraste. Vai descrever? Porque o povo não tá vendo isso. É verdade. E você, Caleb, como é que você era como um pequeno Calebinho aluno? Era aquele que sentava na primeira fila, participava bastante, ia bem nas provas, estudava, ficava até o último minuto respondendo a prova. Minha mãe tinha ensinado assim, fica até o último minuto, revisa quantas vezes tiver que revisar. Eu revisava, e revisava. CDF, era o CDF. E uma coisa engraçada é que eu só descobri que eu precisava usar óculos com 14 anos, porque como eu sentava sempre na frente da lousa, foi engraçado. Não sentia falta. O doutor perguntou pra mim, e aí, você não sentia dificuldade de ler? Eu falei, não, sempre ficou grande pra mim, mas é como se botasse uma TV gigante na minha cara.
Muito bom, Muito bom. muito bom. É engraçado isso, né? Porque tô vendo um padrão aqui, né? Eu acho que sim, quem é professor era um aluno diferente, né? Eu também, eu era mega CDF, também era o aluno que queria ser o ajudante do professor. Eu até tenho uma história interessante. Quando eu tava na 2ª série, a professora saiu e falou pra mim, Rodrigo, vigia a sala, se alguém conversar, você marca. Nossa, tinha isso mesmo, gente. Tinha. Verdade. E eu sempre fui muito Caxias, né? Então, mandou marcar, vou marcar. Vocês não conversem, não, só vou marcar. E aí, uma menina, amiga minha, hoje é super amiga minha até hoje, tal, a Adriana, ela chegou pra mim e falou assim, se eu conversar, você vai me marcar? Eu falei, vou. Inclusive, já tô marcando essa pergunta, que você já tá conversando. Ela pegou um papel, ela tinha enchido um papel de cola e pegou e pof na minha cara. Uau. Então, e tuf na minha cara. Caraca. E aí eu fiquei muito bravo, peguei e saí correndo atrás dela, e ela correndo na sala, eu correndo atrás, ela viu a professora chegando e eu não. Ai. Ela pegou e sentou. A hora que ela sentou, eu catei o tubo de cola e fiz assim na cabeça dela. Então a professora entrou, qual foi a cena que a professora viu? Uma coitada de uma menininha sentada e sofrendo o bullying. safado do Rodrigo jogando um tubo de cola na cabeça da menina. Nossa, Fui parar na diretoria, tudo, e enfim. Mas eu era esse cara, eu era o cara que marcava, eu era o cara que ia levar o material da professora pra sala dos professores, eu era esse cara. Talvez esses comportamentos tenham levado a gente a querer ser professor, né? Agora, o Raul não é hoje ainda um professor. Como é que você era como aluno, Raul? Eu acho que eu nunca vou ser professor. Você é o oposto da gente. Não, mas como aluno, acho que é a mesma história, né? Só que eu nunca pedia pra ser, tipo, representante de sala, me colocar assim. Eu simplesmente também nunca fui assim de... Eu estudava bastante. Eu gostava de estudar, eu estudava inglês fora do horário, então meio que... Mas eu não tinha muita dificuldade, então não tinha que ficar horas e horas e horas e horas. Assim, not relatable content, eu sei, mas assim, né? Eu sei que mas assim, eu estudava o suficiente e conseguia, né? Ser aquele aluno esforçado, né? Sempre fazia a prova dos outros, né? Quando aquelas provas que ninguém escrevia o nome na prova, eu fazia uma, trocava, fazia outra, trocava e fazia a minha por último. Nunca fui pego, porque às vezes não dava pra colar, porque as professoras eram espertas, elas faziam provas diferentes, né? Também sempre fui representante de sala no colegial, não de sala, do colegial todo, na verdade. Legal. Membro do colegiado, chama o rolê, assim, pelo menos na escola pública era assim. Estudava muito. Tipo um grêmio, alguma coisa assim? Tipo um grêmio estudantil. Mas era só eu. Eu sentava junto com os professores pra, sei lá, decidir alguma coisa. Conselho, não é conselho? É verdade, era alguma coisa assim. E uma curiosidade, nós 4 temos estudioso. Eu tenho não. 7. Eu não. Van, Não tá no top 10. quinto, o meu é 3º, o Raul não tem. Não. É interessante isso, né? Eu achei interessante a hora que o Raul falou assim, eu não precisava estudar. Eu também não precisava. Eu entendia na sala, na hora, a explicação. Não tô querendo, né, me aparecer, mas de verdade, eu entendia e entendia rápido. Então, sobrava um tempo pra mim. Aí eu tava... Será que o teu talento de comunicação te ajudava no processo de entender? Porque, quer dizer, ele ajuda ser, no processo de explicar, mas de entender também. Mas o estudioso também, né? Porque no estudioso a gente também tem essa habilidade de entender como se aprende, né? Então eu imagino que talvez também. Mas eu entendia rápido, então eu não precisava continuar. Sabe aquela hora que o professor já tá repetindo, já tá mostrando um outro jeito? Normalmente já começava nessa hora chato. Eu já tava chato pra mim, eu tava fazendo alguma outra coisa. Por exemplo, igualzinho. também deve ter um pouco de ativação aí, né, Raul? Porque a gente tem pouco? né? Então, na faculdade, por exemplo, eu lembro que eu era meio... Eu e um colega, a gente era meio odiado, assim, porque a gente entendia a explicação, batia o pé fora da sala e ia embora. E, eventualmente, a gente ia pro bar, tomava alguma coisa, voltava. Pegava o final da aula e a gente já tinha entendido. Então, a gente fazia alguma pergunta e que o professor achava aquela pergunta inteligente, legal, e começava a trazer uma explicação extra. E o povo olhando assim, mas como assim? Vocês não estavam nem aqui? Como que vocês conseguiram sair, voltar, pegar na janelinha, sentar na janelinha e fazer uma pergunta? Mas aí aí pra complementar o que você tá falando, tem uma observação interessante. Eu, na faculdade, sim, tive que me esforçar muito mais. Porque eu senti a diferença, né, da escola pública pra já cair direto num curso de relações internacionais. Assim, que tinha uma carga de leitura absurda. Então, realmente, eu tive que sacar toda a minha paciência. Os 3 primeiros semestres, assim, eu nem trabalhava. Eu tive que estudar muito, assim. Depois eu ficando relaxado, mas assim, do tipo, matar umas aulas aí. Porque tem uma outra coisa, porque eu gostava mesmo de estudar. Então, por exemplo, esse tipo de aula que o assunto tava meio leve pra mim, o que eu fazia?
fazia? Eu gostava mesmo. Eu ia na biblioteca, e esse meu amigo, por exemplo, na faculdade, a gente fazia isso em parceria. Eu ia na biblioteca, eu pegava, tipo, era aula de física, eu pegava um livro de física. Então o professor estava explicando, eu já tinha sacado aquele geralzão. No livro tinha muito mais detalhe, tinha exemplo, tinha casos de aplicação. Então, enquanto eles estavam ali vendo aquele assunto básico da aula, e às vezes quem não estava mais interessado estava fazendo qualquer outra coisa ou conversando, eu estava ali estudando alguma coisa a mais daquele assunto, entendeu? Então eu gostava mesmo de estudar, estudava mais, mas porque eu gostava, eu gosto ainda, né? Eu gosto de estudar, de fato. Eu acho que isso me levou a querer dar aula, eu acho que pra mim eu vejo uma relação. Você fazer resumo também? Eu fazia resumo de tudo, assim, isso foi uma coisa que... Nunca fiz, eu sou péssimo em fazer resumo. Na escola, no ensino médio, no ensino fundamental. No ensino fundamental, o que aconteceu? Eu prestava muita atenção na aula, anotava tudo, chegava em casa, fazia o dever de casa e pronto. Isso era o que eu estudava. Quando eu tinha prova, eu estudava 1 hora antes, no dia anterior. Na faculdade, eu fazia resumo. Nossa, era aquela coisa, aquele bando de coisas. Chegava assim na faculdade com os grifados, com os resumos de tudo. Porque imagina, gente, você tá estudando história das relações internacionais, não sei o que, tudo assim, gente, é tudo coisa. Eu acho que eu li tanto durante a faculdade que é por isso que hoje eu não leio quase nada. Eu não gosto mais. Queimou largada. O bom é que você conseguia usar argumentos de uma na outra, assim, complementar. O Raul vai falando assim, imagina, você tinha que estudar história. Eu não consigo nem imaginar. Eu me imagino com 5 livros de física, mas eu estudando história... Economia e política internacional, microeconomia, história das relações internacionais, introdução às relações internacionais, pensamento de guerra, pensamento estratégico, pensamento social brasileiro, era tudo ciências sociais, assim, e uou, pesado. Eu gosto muito sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, apesar de nunca ter precisado, por exemplo, não lembro de ter feito um resumo na minha vida, não gosto, mas sabe uma coisa que é interessante? Eu tenho contexto baixo, mas eu amo história, amo olhar para o passado, sabe? Eu acho que tem muito do meu input de acumular essas informações. Cadê? Olha lá, contexto 34. Quase caiu pra fora da lista o conteúdo. Quase que não cabe da tela dele. Então, assim, mas eu gostava muito, por exemplo, a Vanessa estava falando, né? Não me imagino estudando história. Cara, eu amo história. Eu conto pra minha filha, às vezes a minha filha chega e faz uma pergunta, eu volto lá no feudalismo pra contar a história pra ela. Eu adoro a história, adoro entender como é que a gente chegou até aqui, sabe? Sempre gostei muito disso. Por exemplo, na faculdade de administração, tem uma matéria que todo mundo odeia, que chama TGA, que é Teoria Geral da Administração, que eu amo. Por quê? Porque é a história de como que a administração passou a existir, sabe? Então, sempre gostei muito disso. Agora, a gente teve, provavelmente também, né? A Vanessa disse, né? Eu acho que isso ajudou eu querer dar aula. Mas eu acho que um pouco também que ajuda a gente a querer dar aula é ter professores marcantes. Ter professores que te tocaram de alguma forma. E provavelmente, eu não sei vocês, mas eu tenho muitos. Então, não dá pra falar de todos. Então, já um disclaimer aqui. Se a gente citar algum, os que a gente não citar, não fiquem tristes. Mas eu queria que a gente lembrasse aqui alguns professores, não tô perguntando assim, professor que era bom, não, mas professor que você acha que impactou no teu desejo de querer ensinar, ou que você acha que, no caso do Raul, que não foi impactado no desejo de querer ensinar, professores que ele acha que tinha um jeito de ensinar, que, esse cara eu aprendia facilmente. E, inclusive, eu falo assim, eu até vou adiante, assim, e trago um pouco pra nossa realidade aqui de coach, né, de coaches, e não professores. Tá vendo? Eu acho que também a gente não pode esquecer que existe uma inclinação, né, um padrão recorrente de comportamento e pensamento das pessoas para serem professores, né? Óbvio que você vai ser impactado pelo seu professor, mas você também tem essa inclinação. Você já tem, exatamente. Você tem essa inclinação para, né, se você tem restaurador super alto, né, óbvio que você vai querer, né, ensinar alguém a ajudar. Então, nunca tive essa vontade. Vocês veem que o meu contexto é baixíssimo, né, quase pula para fora. Nunca peguei um trabalho assim na faculdade de mentoria, de tutor, de nada, nunca assim, sempre fui meio Lone Ranger mesmo, né, do tipo, mas tem um professor sim, tá? O Onofre, foda, professor de RI, fodíssimo, né? Sim, ele é o professor que impacta absolutamente todo mundo que passa pelo curso de Relações Internacionais da PUC, porque ele é um carrasco, entendeu? E assim, se você consegue impactar ele intelectualmente, porque ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já presenciei na minha vida, assim, entendeu? Imagina, o cara é foda, ele nasceu pobre, negro também, lá de não sei aonde, e ele é tipo
tipo assim, das pessoas mais influentes do tema de relações internacionais hoje em dia no Brasil. Então, assim, o dia que teve o 11 de setembro, o telefone dele não parava de tocar, porque todo mundo queria que ele falasse em todos os lugares sobre o que aconteceu. Eu não tava lá, né? Enfim. Então, é super... quando você consegue impactar também, né? Chiara também, que era uma professora muito foda também, ela me segue no Instagram. São duas pessoas, assim, que... Inclusive, ela era pupila do Onofre, assim, lá na PUC. São pessoas que trabalhavam pro governo de Minas, que davam consultoria. E ela também é brava ou ela tinha outro estilo de Não, adorava ser aluna da Chiara. Ela era ótima. Ela era, assim, extremamente inteligente também. Já trabalhava diretamente pro governo. E tinha uma influência muito grande ali dentro do curso também em si, né? E ela faltava direto, porque ela tinha tanta coisa na vida dela acontecendo, que esses professores de RI, eles têm que dar assessoria pro governo, pro Estado, pra tudo. Imagino. Assim, eles movimentam, assim, eles não param quietos. Eu perguntei isso pelo seguinte, quando você falou do Onofre, disse, pô, ele era um carrasco, a professora que eu pensei em citar aqui quando eu perguntei, é interessante, porque hoje eu vejo a importância que ela teve na minha vida, mas na época que eu era aluno dela, eu detestava ela. Eu queria que ela morresse com um requinte de crueldade. Dona Rosa. Dona Rosa. Porque ela era carrasca também, assim, muito brava, muito rígida. E é interessante que a minha mãe, uma vez, foi na escola, ela era professora de português lá no colégio, né? E uma vez a minha mãe foi na escola reclamar dela, porque ela dava muita lição, muita. E assim, sofria pra caramba pra conseguir entregar o que ela pedia. Só que é o seguinte, tem coisas que eu aprendi com ela que eu sei até hoje, assim, e sei que foi por conta desse esforço que ela demandava. E tem um caso interessante dela, especificamente, que assim, depois de adulto e tal, eu tive uma escola de informática e eu captava alunos pra minha escola de informática nas escolas públicas. Então eu ia lá na escola pública, conversava, tal, fazia uma propaganda pra captar aluno. Um dia eu fui numa escola, o portão da escola tava fechado, eu peguei e bati, tava na hora do intervalo, bati, tinha um monte de alunos ali, pra um aluno abrir. E uma aluna foi e abriu o portão. E eu entrei. A hora que eu entrei, eu dei de frente com essa professora, Dona Rosa, já senhorinha, bem velhinha, com duas alunas, conversando com duas alunas. E a hora que eu entrei, ela virou e falou assim, ó, é ele que eu conto pra vocês. É ele, né? E aí eu peguei, pô, na hora, imagina a minha significância. Buf, né? Meu ego foi lá no céu. Ela pegou e falou assim, não, é porque eu falo, quando eu vou ensinar orações coordenadas e subordinadas, eu sempre falo que eu tive um aluno que foi o melhor aluno na minha vida pra aprender isso, e é você. Nossa, cara, que imagina a delícia. alegria. Então, imagina só, eu impactei ela de alguma forma como aluno, e ela me impactou muito como professor, né? Foi muito legal. Eu lembro, agora falando, né, dos professores bravos, a gente é um professor de matemática. Ele era aquele que se atrasasse a aula, você ficava fora, 10 minutos depois ele abria a porta, não importava o motivo, etc. Mas assim, era engraçado, porque você começa a lembrar dessas bobeiras, mas faz diferença, né? Porque ele tava dando a importância do tempo e tudo. Então era assim, bateu o sinal, tinha que estar dentro. Ele fechava a porta e sei lá, a gente tava na sexta ou sétima série. Ele ensinava a gente desse jeito e depois fazia. E era engraçado, dava 10 minutos, saía, abria a porta, o pessoal que tava atrasado chegava, todo mundo, né? O resto da classe ficava olhando. Eu acho que eu atrasei uma vez só. Mas daí coisas assim, acho que foram legais. Mas o que eu mais lembro também, outro professor de matemática, eu sempre gostei muito de matemática, né, menos na faculdade. Esse professor, já comentei dele antes, né? O professor Otair, ele fazia desafio na aula, então eu achava muito legal, porque terminava assim, ele colocava os exercícios no canto da lousa, no canto direito, olha, quem quiser tem um desafio. Eu só queria terminar o exercício logo pra fazer o bendito do desafio, e às vezes a gente não conseguia resolver. Sabe, a gente chegava e falava, daí você ficava lá, não, mas como é que resolve? Agora eu falo amanhã. Então era muito legal. Assim, isso foi algo que me motivou muito a querer aprender mais, a querer ir mais longe, porque ele não deixava aquele... E hoje, né, agora no lado de professor, eu aprendi que, esse aqui é um jeito legal, porque tem gente que tem mais dificuldades. No fundo, é muito difícil, né, pra você poder nivelar todos os alunos e falar, não, o aluno médio, não, vai ter gente que teve muita facilidade, igual a Van já comentou aqui, aprende rápido, já foi, e tem gente que tem dificuldade, o professor, ele tá lá pra apoiar pra que a classe possa ir bem, não é só, deixa os melhores irem bem, o resto todo mundo falhar, ou só ficar também, não adianta, vai ser uma aula muito chata, se só ficar cuidando daqueles que têm dificuldade. Então, acho que esse equilíbrio é muito legal, ele foi inspirador pra mim. Ele encontrou um jeito bem legal de exigir mais de quem queria e não de quem não tinha condições, né? Por algum motivo não conseguia acompanhar, né? E até como exemplo, a prova dele valia mais que 10. Ele fazia exercícios que se você acertasse, você tirava 10,5, tirava 11. Que legal. Então, olha só, né? É meio gamificado, sabe? Assim como você, eu acho que é injusto se a gente começa a falar, né? Chega a ser difícil. Eu tive vários, sim. Algumas positivas, algumas nem tanto, né? Eu sou do tipo que curte um professor linha dura. Curto mesmo. Sempre gostei de um professor bravo, professor exigente. Eu gostava. Eu não gostava de professor, assim, tipo, eu não positivo.
positivo, né? Eu tenho positivo número 2 aqui. Eu não gosto daquela coisa séria, fechada, sisuda. Eu gosto de uma aula gostosa, divertida e tal. Mas eu adorava um professor exigente. Acho que minha realização ficava vibrando lá, né? Porque era difícil entregar no prazo que ele colocava, mas eu queria conseguir fazer. Então, eu curtia. Nessa linha aí, eu me lembro de um professor que eu tive no técnico, né? No ensino médio. E a gente estudava numa sala, a sala dele, né? O meu médio, os alunos trocavam de sala e iam para a sala daquele professor. Então, eu chegava à aula de química, a gente ia para a sala do professor de química e a gente fazia aula lá. Chegava a aula de matemática, a gente descia para a sala de matemática. Parece que sim, mas era um colégio técnico e as salas tinham toda a estrutura, equipamento, apetrechos, tudo para aquela aula. Entendi, então, não dava pra mudar, fazia sentido, né? Era bem legal. Mas a gente dava período integral, super dava tempo, era bem legal. Aí, a gente estudava a sala desse professor especificamente, era assoalho de madeira, assoalho mesmo, aquela madeira que você fez, ela dá uma rangidinha, assim, né? E ele dava aula, ele ia andando, falando entre a gente, ele andando entre as carteiras e falando. Aí sabe quando aquele aluno cai no sono? Gente, ele tinha a capacidade, ele tinha uma bola de ferro, e ele ia dando a aula, dando com aquela bola, passa para uma mão, passa para outra, e ele falando e andando entre as carteiras, aí o aluno dormia. Ele parava do lado da carteira do aluno que estava dormindo, e só abria a mão e soltava a bola de ferro, pá, no chão. Se o cara fez uma coisa dessa hoje, eu não sei se ainda rola. Acho que não pode mais. É preso. Porque pra que a pessoa vai dormir dentro da sala? Eu acho justíssimo. Eu soltaria em cima da cabeça da pessoa. Aí sim, processo. Eu achava isso muito divertido. Tipo, eu não acho ruim, entendeu? Eu ficava ali ligada pra não ser a pessoa que ia tomar o susto. Mas eu achava interessante isso. Dava todo um tempero. Eu não faço isso. É engraçado essas coisas, né? No passado, o professor jogava giz, jogava apagador, batia com a régua, jogava uma bola de ferro. Agora não pode mais jogar. Mas assim, o que eu curtia muito de ver? Muito, muito. Aquele professor que tem vontade de ver que o aluno deu um passinho e subiu um degrau. Sabe, o professor que quer ver isso, que você vê que o cara tem tesão de ver. Por exemplo, a sua professora que conseguiu te explicar lá as orações coordenadas e sei lá o que mais. Outra coisa que eu acho que também já me marcou muito, tem uma professora que eu tenho contato com ela até hoje e sou gratíssima, que eu tive, foi na faculdade, eu tive um momento de vida, assim, muito foda e quase perdi a faculdade no final, né? Quase eu perdi um semestre lá todo da faculdade, no final ia me ferrar de verde e amarelo e ela me ajudou muito. Sabe, de entender, acho que eu lembro um pouco de tudo que a gente fala de liderança, né? Porque eu acho que ser professor é um pouco liderar, né? Sim. E quando a gente fala que o líder tem que ver a pessoa por trás do liderado, né? Eu acho que isso fez muita diferença para mim nos professores que eu tive, que ainda são referência. E para fechar, assim, acho que dos pontos que eu acho muito importantes e que me faziam olhar para o professor e achar que ele era muito bom e me inspirar, é quando o professor me dava uma visão do todo. Por exemplo, estamos estudando equações exponenciais. Mas de onde isso vem? Quem pensou nisso, pensou por que nisso? Eu adorava isso também. Eu tive um professor de matemática, assim, eu fiz um primário, nota 10, né? Nota 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Entrei no colégio técnico e aí descobri a vida como ela era, né? Porque lá era muito mais puxado mesmo. E eu tive um professor de matemática que ele explicava toda a história, a lógica do cara que criou tal equação, como ele pensou, o que ele foi fazendo, que experimentos. E eu viajava de um jeito nisso que depois eu não entendia a parte da matemática. A comunicação, você conta a história. A comunicação passou à frente, entendeu? E aí eu ficava tão assim, envolvida com a história, ficava pensando na cabeça do cara, como ele pensou nisso e tal. E aí depois eu me perdia com a matemática, fiquei de recuperação pela primeira e única vez na minha vida. Mas olha como que é interessante, né? Chamava atenção, né? Muito, muito. Era útil pra matemática, mas... Não, mas foi útil chamava pra vida. Atenção pra caramba, foi útil pra vida. Exatamente. Eu olho hoje pras coisas e vejo diferente por causa desse professor, claro, entendeu? Claro. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Eu quero trazer isso para a realidade de empresa, isso que a gente discutiu até agora. Só antes eu queria fazer uma menção honrosa aqui, que eu não posso deixar de fazer, que é assim, a gente tá falando de professores, e o professor que mais mudou a minha vida, sem sombra de dúvidas, foi o Yuri. O Yuri, que hoje é meu patrão, foi meu professor de faculdade, e para ser honesto, mudou menos a minha vida como professor, mas como amigo. Eu sempre fui um cara que gostei mais de RH do que de marketing, que é a matéria dele. Então eu, em termos de matéria, era mais conectado com o Carioca, que é o outro professor
professor da faculdade, mas o Yuri acabou virando meu amigo e depois acabou virando meu patrão. Então, um beijo aí pro Yuri, que provavelmente não vai estar ouvindo esse episódio, mas se ouvir, um beijo pra ele. Eu quero fazer também a mesma menção honrosa, porque... Eu tive... Hoje o seu patrão me fez acordar às 7h30 da manhã pra falar com ele às 8. Tá vendo? Menção honrosa, obrigado. Eu já falei pra ele, Yuri, não tem sol aqui ainda. Então, porque eu dou treinamento hoje, no esquema que eu dou de trabalhar com isso hoje, e aí uma inspiração fortíssima foi o Yuri, porque eu fazia treinamentos na empresa onde eu trabalhava, eu recebia treinamentos da Inner, né, que é a empresa do Yuri, legal. E eu comecei a olhar para aquilo e falar, nossa, que legal, isso deve ser gostoso de fazer. A primeira pessoa que conversou um dia comigo e falou, porque ele me via fazendo as apresentações e tal, lá nas atividades, e ele me perguntou um dia, você já pensou em trabalhar com treinamento e tal? E aquilo ficou uma sementinha na minha cabeça. Anos depois, quando eu decidi que queria fazer isso, eu fui lá conversar com o Yuri. Hoje ele também é meu patrão, é parceiro, é um monte de coisas, né? E muito legal. Um pedacinho aí. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Agora, olha só, a primeira pausa aqui, né, nessa primeira parte, digamos assim, do nosso episódio, eu queria que a gente ajudasse quem tá ouvindo a gente a refletir pelo seguinte ponto de vista. Todo mundo no seu trabalho precisa aprender alguma coisa, tem que aprender alguma coisa. A gente vive hoje num mundo que não dá mais pra você se formar em algo e achar que aquilo é suficiente pro resto da vida. A gente vive aprendendo. Baseado na nossa experiência de aprendedores, o que vocês acham que a gente pode contribuir com quem tá ouvindo a gente sobre como aprender algo que você precisa aprender, a importância de aprender, que dicas a gente pode dar para quem tá ouvindo e que precisa aprender coisas pro seu trabalho? Bem, aqui acho que talvez para começar, a gente fala sempre sobre talentos e talentos dá umas dicas, acho que vocês ouvindo aqui um pouco de cada um, o que a gente presta atenção, tem gente que aprende anotando, tem gente que aprende prestando atenção, eu sou um dos caras que aprende prestando atenção, se eu tiver prestando atenção, não preciso anotar, agora se eu não tiver prestando atenção, aí eu tenho que anotar porque com certeza eu vou esquecer. E na faculdade eu prestava atenção e copiava caderno, a gente do Xerox, né? Não sei se na faculdade você assistia, sempre tinha o Xerox da pessoa que arrumava bem o caderno. E que também, no caso, muitas vezes a Flávia, minha esposa, ela fazia isso. A gente estudou na mesma faculdade. Na tua, ela se formou em primeiro na nossa turma lá na engenharia. Eu passei raspando, assim. É muito interessante, velho. Aqui, quando você entende melhor como você aprende, acho que você se frustra menos com o processo e também se compara um pouco menos com os outros alunos. Ou seja, descobrir, então, o jeito de cada um de aprender. E isso, acho que perguntas que você pode se fazer do tipo, legal, o que é aquilo que você lembra com muita cor, muitos detalhes, né? Que tipo de coisa volta muito fácil pra você? Isso é constante? Será que há um padrão nisso? Então sempre quando você aprende, quando é que você tá mais interessado? Tem gente que, por exemplo, só aprende quando gosta do professor. E tá tudo bem, né? Assim, tem gente que, você precisa se conectar. Não, o professor não olhou pra mim, eu não vou prestar atenção na aula dele. Tá bom. Então agora tenta achar um jeito de você se conectar com o professor, sabe? E se você tá no trabalho e precisa aprender algo que não tem um professor, arruma um professor, vai fazer um curso, arruma alguém para estudar com você, que você possa se conectar com essa pessoa, né? Vai traduzir isso que você aprendeu pra tua realidade. Né? Exatamente. Então, se você é mais autodidata, gosta de ler, etc, tá tudo bem. Então, vai lendo, vai fazendo. Tem gente que gosta de aprender com alguém junto. Tem gente que gosta de aprender discutindo, aliás. Não quer nem aprender. Acessa alguém que conhece muito e vai perguntando, e vai falando, você sai aprendendo daqui a pouco. Às vezes a gente não tinha, né, no trabalho, aquela experiência estranha de que você acabou de conversar com a pessoa, ela não sabe nada. Aí ela vai falar pros outros, ela fala, parece que tá sabendo mais que você acabou de contar pra ela o que ela sabe, né? E você parece que não entende nada. Aí você fala, nossa, é talento, gente, é talento, né? Eu necessito dessa pessoa, vou me treinar. Eu acho que o jeito de aprender também muda, sabia? Porque também, eu era essa pessoa que fazia muito resumo, escrevia bastante e lia bastante. Hoje em dia, por exemplo, eu tô fazendo um MBA, né? Atualmente sou aluno. E, gente, eu rezo para que exista bastante aula, né? Porque o que eu faço eu assisto todas as aulas do MBA, né? As videoaulas, e literalmente se tem uma coisa que eu sinto que aquilo vai cair, eu baixo o slide da aula, eu vou deixar na aberta ali a aba. Na hora que você tem que fazer a sua atividade, né? No meu caso, eu tenho uma atividade individual depois para entregar. Eu falei, eu acho que isso aqui eu sinto que vai ser pedido, depois eu presto mais atenção, revisito aquele tema, mas eu já não ando fazendo tanto assim, resumo, anotação. Também tô assim, prestando atenção também. Ou seja, quem tá ouvindo a gente, além de identificar o teu jeito de aprender, vale a pena estar
atento ao teu jeito de aprender agora. Exato. Né? Pode ser que mude Porque em algum muda, momento. e olha só, eu assim, durante o meu ensino médio também, eu era aquele aluno brilhante, na faculdade passei assim, com a média boa pra passar, sei lá, de 100 eu passei com 80, 79, alguma coisa assim, não era o crânio da sala, tá? Nunca tomei uma recuperação, mas agora no MBA voltou a ser 9,5, 10, então assim, mas assim, uma ou outra que eu passo só com a notinha de passar, mas assim, eu fico até indignado, não tirei 10, sabe, do tipo assim, mas mudou o meu jeito de estudar, eu acho que também trabalhar na Legal. Gallup, que também é uma empresa que meio que parece uma escola, né? A gente não fala que o nosso headquarter lá em Omaha é um headquarter, é o nosso campus. É um campus, né? É gigante, né? Então... E é legal isso, né, Raul? Porque ó, você tá falando aí que você trabalha estudando, entre aspas. Trabalha numa escola. basicamente, Às vezes a pessoa acha que detesta estudar, mas às vezes é porque ela não encontrou o jeito, o lugar, a forma, o jeito certo de estudar, né? A gente gosta, o ser humano gosta de aprender. Às vezes ele não gosta de estudar, mas ele gosta de aprender. Se ele encontrar o jeito dele de aprender, você vê, chega ao ponto de trabalhar-se dentro de uma escola, entre aspas, que é a Gallup, e curtir isso. Acho que é bem por aí mesmo, né? Eu não sei se eu tenho algo a acrescentar além do que vocês já disseram. Eu acho que é muito da gente observar nosso próprio jeito de aprender. Falando no corporativo, quando a gente é líder, eu acho que a gente tem um grauzinho de responsabilidade, de entender, de observar, para que a gente ajude a pessoa a descobrir como é que ela aprende, porque às vezes ela ainda não conseguiu concluir isso, né? Boa. Só um comentário, o Caleb estava falando que ele não precisa anotar se ele prestar atenção, e eu preciso anotar para prestar atenção, olha só. Que legal. Olha, legal. Muito bom. Eu não estou diagnosticada de TDAH que nem o Rodrigo, né? Mas eu acho que eu tenho, porque para eu prestar atenção, eu preciso estar rabiscando, anotando, fazendo algum desenho. Não chega a ser nenhum mapa mental, mas eu preciso rabiscar, faz parte. Quando eu leio, eu preciso rabiscar. Um livro, você sabe se eu li o livro se ele estiver devidamente rabiscado. Eu vou anotar, escrever nele. Eu faço toda aquela zoada que tem gente que olha e morre de ver meu livro, né? Quando ele está lido. Então, esse, por exemplo, é o meu jeito. Eu já fiz resumo, por exemplo, que nem o Raul falou, mas não acho que é o meu jeito, não. Pra mim, quanto mais... Já não é mais, eu já fui assim, não sou mais também, né? uns 10 anos, eu não vou também sentar e escrever. Eu gosto muito dessa teoria de rabiscar o livro, de grifar, bababá, eu adoro isso também. Não faço também porque eu tenho tudo novinho, mas enfim. Então, Depois se eu pego um livro assim, eu não vou ter problemas, por exemplo, eu não vou ter aquele... Mas olha só, sabe uma coisa que eu acho legal disso de grifar o livro? E, de novo, é óbvio que tudo que a gente fala aqui já tá implícito pra quem tá ouvindo que a gente tá falando de talentos, então não significa que porque funciona pra mim é padrão. Pode funcionar só pra mim ou pode não funcionar, pode funcionar pra todo mundo. Mas olhando pra minha vida, a minha vida mudou completamente quando eu tirei o livro do pedestal, sabe? O que acontecia? Quando eu era criança, por ser muito pobre, eu não tinha livros. Então, os livros que eu tinha eram livros didáticos. E os livros didáticos que eu tinha que vender eles no fim do ano pra poder comprar os do outro ano. Senão, não tinha dinheiro pra comprar os do outro ano. Então, eu tinha que tomar o máximo de cuidado possível com o livro pra eu poder vender ele bem no final do ano. Isso criou em mim uma visão de que o livro era uma entidade que você tinha que cuidar mais do que a sua esposa, sabe? Só que isso me atrapalhava de absorver o conteúdo. Sim, Em que época? Que isso aconteceu? Ensino foi médio? comecinho da década de 80. Ensino médio? Né? Não. Eu tô falando aqui de cuidar do livro, eu tô falando lá do primário. Então, porque é interessante, porque no nosso caso a gente era obrigado a cuidar porque a gente tinha que devolver, porque eu estudei em escola pública, né? Então, eu também. Tinha isso também. Tinha que devolver o livro. Aí o que acontece? Quando eu notei, Raul, que depois de adulto já, eu comprava um livro, eu queria cuidar dele do mesmo jeito que eu cuidava lá atrás. Até um dia que eu saquei, eu falei, cara, não preciso mais, o livro é meu. E aí eu comecei a escrever no livro, grifar, dobrar folha. É engraçado que às vezes pessoas, tipo, sei lá, minha irmã ia na minha escola, onde meus livros ficavam na minha escola, e às vezes tinha algum livro em cima da mesa, a minha irmã sentava pra conversar comigo, ela pegava o livro e ia desdobrando todas as orelhas do livro. A hora que ela terminava, eu falava, meu Deus, por que você fez isso? Tava tudo marcado, o que eu ia ler. Porque ela ainda tinha, né, hoje não mais, mas tinha esse negócio também, né, Raul, de devolver. Então, pô, tá dobrada a orelha aqui do livro, vamos desdobrar. Hoje, eu pego assim, ó, eu cato o livro, eu escrevo, colo post-it, dobro, porque o que interessa pra mim é a informação que tá ali dentro. Eu sei que isso não é padrão pra todo mundo, mas pra quem tá ouvindo e de repente não curte muito ler, ou lê e não entende, e aí tô contando um pouco disso também, porque a Van disse, né, eu tenho déficit de atenção, então eu tenho que encontrar os meios pra eu assimilar conteúdo, porque é muito difícil pra mim. Então, se você tá aí lendo o livro e não tá conseguindo entender, não tá conseguindo guardar as informações, experimenta isso. Experimenta grifar, pintar. Eu uso lápis diferentes, canetas diferentes. Aí, tipo, o que é muito importante eu grifo de vermelho. O que é mais importante ainda eu pinto. No fim, ele fica bonitão, o livro, assim, todo pintado, todo cheio de
coisas, e isso me ajuda a gravar, a guardar a informação, né? Então, talvez não funcione pra você, mas o ponto que a gente tá dizendo aqui, de novo, cai no que o Caleb falou, que é encontrar o teu jeito. Esse é o meu jeito. Agora, eu sofri pra encontrar o meu jeito. Deu muito trabalho. Você pode encontrar mais facilmente o seu jeito de duas formas. Primeiro, já entendendo que cada um tem um jeito. Eu não sabia disso lá atrás. Hoje a gente já sabe. E segundo, olhando pros seus talentos. Se você olhar pros seus talentos, você passa a ter um pouco de pista. Por exemplo, a Vanessa tem comunicação alta, então ela sabe que ela vai curtir aprender falando. Eu preciso conversar, é uma necessidade minha. Eu preciso conversar sobre um tema. Eu, por exemplo, que tenho input alto, eu gosto de, tipo, fotografar as partes, jogar no OneNote, taguear tudo, classificar, fazer um sistema que quando eu busco, eu curto isso. Eu curto classificar tudo isso. Então, olhar para os seus talentos já ajuda bastante. Agora, a gente, além de ser alunos, nós somos professores. Nós nos tornamos professores. E é aí que a porca torce o rabo. É aí que a porca torce o rabo. Eu queria que a gente trouxesse aqui primeiro, assim, 3 perguntas, e a gente pode fazer por partes. A primeira é, por que eu virei professor? Por que é legal ser professor? E o que eu mais curto nessa vida de ser professor? Como é que é a conexão de talentos, etc. Mas vamos por partes. Por que eu virei professor? O meu caso foi bem curioso, porque eu não corri atrás, mas em 2002 eu estava tratando de câncer e no hospital minha tia veio visitar. E ela me perguntou, você não quer depois dar aula lá na igreja para os adolescentes? Imagina, universitário, para se formar, né? Aliás, não, nessa época eu já tinha me formado, né? Mas assim, eu quero trabalhar, né? O que eu vou dar aula? E o que eu vou ensinar para os adolescentes, né? Assim. Olha o Caleb, eu quero trabalhar, vou dar aula. Então. Essa foi de matar, essa foi show. Mas ela falou isso, não, vai ser bom e tudo. Então ela que me deu o primeiro estímulo para dar aula e eu não sabia como fazer e foi super legal, porque dei alguns amigos jovens na época na igreja, tem o Leandro principalmente, ele me ensinou um método, ele falou, olha, esse aqui estudo indutivo é mais bacana, você não precisa só ficar se preparando, faz mais pergunta, lê o texto e faz as perguntas, não precisa você explicar tudo. E aí o negócio foi caminhando. Então, vou dizer para vocês que eu sempre gostei muito do papel de aluno, não me via no papel de professor, tinha um pouco daquela ideia de, olha, ou você ensina ou você faz. E eu achava que para ser professor você tinha que ter muito quilômetro rodado para fazer, e não que, por exemplo, eu poderia ensinar alguém que é um pouco mais novo, porque a minha experiência por ser um pouco para frente faria diferença. Isso que eu acabei de falar para vocês carregou também para outras coisas. E para mim uma grande mudança de paradigma como professor foi uma vez que eu fui dar um curso pela Bovespa e o coordenador estava junto comigo, eu estava nervoso porque do lado eu tinha gente muito fera do mercado, com muito mais quilômetro rodado, assim, falou, quem sou eu aqui? E ele falou, a sala é sua, você é um facilitador, você não tem que saber mais que os alunos, você não tem que saber mais que os seus colegas, você tá lá para facilitar o aprendizado, vai lá e ajuda eles a poderem se conectar com o conteúdo. Nossa, sabe assim, saiu um peso e foi tão transformador porque ele me falou isso 5 minutos antes de começar a aula. E ele não era coach de pontos fortes não, né? Esse cara eu tô fazendo aqui com a minha mão aquele coraçãozinho pra ele, ó, coraçãozinho. Perfeito. Até 5 minutos antes o Caleb tava com diarreia e não conseguia dormir, né? Eu tava muito nervoso, falei, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir fazer, e como assim? E depois disso, puxa, foi tão legal. Então eu vejo isso que hoje eu gosto muito por causa disso, porque eu tinha aquela imagem que para ser professor eu tinha que saber mais que todo mundo e eu tinha que transferir conhecimento. E hoje eu entendo que é muito mais de criar um ambiente para os alunos poderem experienciar o aprendizado. O meu papel é muito mais de cuidar desse ambiente, porque eu não ensino nada, no final eles que estão aprendendo. E o protagonismo tem que ser deles. Então essa mudança aí para mim foi nota 10. Assim. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia assim, sabe quem mais entende de RH no mundo? O Google. Você não precisa saber. O Google sabe. Você precisa saber o que procurar, como encontrar, como aprender sobre aquilo que você encontrou, como aplicar, como trocar experiências, essas coisas. O conteúdo tá no livro, o conteúdo tá no Google, o conteúdo tá nessas plataformas. Agora, o Caleb falou uma coisa, né, Van? Eu sei que é uma brincadeira, uma piada aqui, mas você também não trabalha, só dá aula? Gente, essa eu adoro. O Caleb falou assim, né, não, eu tinha um pouco dessa visão de ou você faz ou você ensina. Eu tenho um conhecido que ele dizia assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Como é que é isso? Eu acho que tá junto com aquelas listas que a gente combate tanto. Sabe aquelas listas que falam, esse é o caminho certo para tal coisa? Eu acho que é generalização. É generalização, né? Não tem nada a ver. Pode ter gente que faz e ensina e faz isso bem. Pode ter gente que só faz, não sabe ensinar. Como tem gente que sabe ensinar e não precisa saber fazer. É isso aí. E tem gente que não faz nenhum dos dois bem. Também tem. É onde eles estão hoje no Globo Repórter. Né? Todo fantástico.
Porque são competências diferentes. Eu Tá? A acredito competência que de sim. fazer e a competência de ensinar são duas Aliás, competências diferentes. se eu for responder sua pergunta, quando que eu virei professora, eu não diria que eu virei. Eu diria que eu nasci professora. Ah, que Olha legal. Só que eu não sabia disso até um tempo. Interessante. Mas quando você era pequenininha, você já tinha comportamentos de ensinar, essas coisas ou não? A brincadeira que eu gostava de fazer, o que era a brincadeira que eu gostava de fazer? Tinha irmãos menores, minha brincadeira era escolinha. Ah, que legal. Tinha tudo em casa, minha mãe era professora, então a gente tinha giz. Aí pode falar assim, não, mas é porque você tinha as coisas. Mas a minha irmã não gostava de brincar de escolinha. Meu irmão não gostava Aí de tinha brincar de outras escolinha. coisas também, não tinha só isso. Você podia brincar de outras coisas, né? Eu não ludibriava os meus irmãos. A minha irmã adorava brincar de casinha. A minha irmã é toda menininha, né? Eu não me acho muito menininha, muito princesa. Então a minha irmã queria brincar de boneca, de casinha. E eu falava, tá bom, então a gente faz assim. A gente brinca primeiro de escolinha e depois a gente brinca de casinha. Só que a gente brincava de escolinha a tarde inteira. Mas não dá tempo de brincar de casinha. Ai, que pena, não vai dar tempo hoje. E é engraçado, porque eu sou o oposto, assim. Eu nunca, quando criança, nunca brinquei de escola, nunca quis ensinar. Eu era tímido pra caramba, mas pra caramba, assim, demais mesmo. Não gostava de estar em evidência, não gostava de, sabe, de aparecer. Eu virei professor, eu adoro o que o Caleb falou sobre facilitar e etc. E hoje eu busco muito isso, mas eu não entrei por conta disso, não. Eu entrei diferente, eu entrei porque eu queria ensinar mesmo. Eu falo que, até na entrevista lá no Call to Coach que eu participei lá, eu digo o seguinte, eu comecei a ensinar por causa do meu input. Eu tinha muita informação na minha cabeça, eu comecei a compartilhar. Hoje não, hoje eu sei disso, que você não precisa ter tudo na cabeça, você pode, como disse o Caleb, você pode até nem saber tanto quanto as outras pessoas, e geralmente não sabe. Eu vou dar treinamento, tava dando treinamento hoje para um grupo de vendedores do mundo agro. Você acha que quem entende mais de vender produto agro? Eles ou eu? Eles. É óbvio, eles fazem isso o dia inteiro. Nosso caminho hoje eu sei que é completamente outro, mas lá atrás não, lá atrás eu entrei para compartilhar o que tava na minha cabeça, que era da área de TI, especificamente. Ensinar informática, essas coisas. E aí eu fui me reconhecendo como professor, sabe? E hoje amo. Hoje eu falo que eu posso fazer um monte de coisa, mas o que eu sou é professor. Mas eu acho que eu fui mais nesse caminho, sabe? Legal. Mas eu também fui descobrindo, né? Assim, eu só me caiu essa ficha bastante tempo depois. Porque eu praticamente comecei minha carreira trabalhando com atendimento ao cliente. Hoje em dia eu vejo por que eu gostava tanto do atendimento ao cliente. Era um atendimento técnico. Eu ensinava o cara, eu ensinava gente que tinha muito mais experiência do que eu, só que eu tinha um conhecimento técnico que o cara não tinha. E eu fazia isso por telefone, era um mega desafio. Era um mega desafio, era por telefone, era uma coisa que eu ensinava o cara a manusear algo, e o cara era mais experiente que eu, né? Geralmente era um mundo bem, assim, machista, então ele esperava falar com um homem, eu era uma mulher, era uma menina, não era uma mulher, então era bem difícil de convencer esse cara que eu podia ajudar, e por telefone. Nossa. Mas o que eu tava fazendo ali, que me dava mó tesão a hora que eu conseguia, era, eu consegui ensinar isso pro cara, eu consegui explicar de um jeito que ele foi lá, fez, e que deu certo. Por isso que hoje eu digo de boca cheia, hoje eu posso dizer, eu sou capaz de ensinar o que eu não sei, porque eu não sei ser padeira, mas eu ensinava o padeiro a fazer pão, olha que coisa. Muito legal. Eu ensinava o padeiro a fazer pão. É muito louco. Eu não sei ser legal. padeira, mas eu tinha capacidade, com as informações e com o conhecimento que eu tinha. Então, olha que competência isso. É fantástico Então, isso. e aí eu fui aprendendo que não era conhecimento mesmo. Eu super concordo com vocês dois. Não é o conhecimento. A gente gosta de estudar, a gente estuda, a gente quer ter conhecimento. Eu sempre acho que tem que sobrar conhecimento em relação ao que eu quero ensinar. Eu quero saber muito mais do que eu preciso para ensinar aquilo, tá? Isso é verdade. Mas hoje eu sei que eu não ensino pelo que eu tenho de bagagem de conhecimento. Eu ensino pela minha habilidade de transmitir uma mensagem. A minha habilidade de ensinar a pessoa a achar o caminho. A minha habilidade de fazer a pessoa criar uma conexão, ver a conexão. Foi isso que me apaixonou. E dentro da empresa, depois dessa experiência de atendimento, eu fui indicada para uma área de treinamento. Eu nunca pensei, nunca quis pedir, me candidatei. Alguém foi vendo em mim essa habilidade, falou, põe a Vanessa lá, ela tem um bom conhecimento, ela fala bem, ela vai saber ensinar. Fui para dar treinamento técnico dentro da empresa. Eu treinava as pessoas para elas terem aquele conhecimento que eu usava no atendimento. E, eu me encantei. Mas não era só isso. Eu ensinava até regra de 3 para os caras que entravam na empresa, porque tinha gente com todos os níveis de instrução. E daí, eu me encantei por aquilo, pela cara que a pessoa fazia assim de, nossa, agora eu entendi. E aí, aquilo foi tão importante para mim, depois eu fui mudando de área dentro da empresa, mas aquilo foi tão importante que eu comecei a dar aula em paralelo à minha carreira corporativa, porque eu queria sentir mais daquilo. Muito bom. Entendeu? E é engraçado, agora uma pergunta assim, eu sei que a gente tá quase fechando, mas me surgiu uma curiosidade. Vocês acham que tem uma grande diferença entre... Quero ser muito delicado com o que eu vou falar, porque, por exemplo, uma coisa é você perceber que gosta disso e ter a oportunidade de fazer isso, e quando você pega literalmente, assim, agora eu vou ser bastante polêmico, professor de escola pública, que tá ali
ali barely making a living, sabe? Tipo, e precisa da arte de ser professor, com essa mágica toda que a gente tá falando, assim, pra viver. É difícil. E se depara com situações todos os dias que te desafia, né? Aluno te jogando cadeira, assim. Não sei, não é que eu quero uma relação, mas como que você passaria a mesma mensagem pra esse pessoal que tá nessa realidade? Porque eu queria tanto, por exemplo, porque eu, como uma pessoa que estudou em escola pública a vida inteira, eu não lembro de um professor que eu falo assim, esse cara ama dar aula. Não tem. Isso é difícil. Mas né? eu estudei escola pública a vida inteira, e eu tive. Só que eu acho assim, que com certeza esse cara enfrenta muito mais dificuldades, mas eu não acho que tem diferença no que explica. Não, sabe? até que a minha realidade lá era mais tranquila. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, também não tinha aqueles alunos risca-faca, né? Então, assim, apareceu depois que eu fui. Depois que eu fui embora, eu escutei uns relatos de alunos que eram bem agressivos com os professores, assim. Eu me lembro de uma professora de geografia, foi a melhor professora, assim, de geografia que eu vi na vida. Dura, linha dura e tal, fazia chamada oral, odiava quando ela fazia chamada oral, mas o que eu sei de geografia foi que eu aprendi com aquela mulher, porque eu não sou boa. Mas assim, todos os meus professores eram assim, chamada oral, tudo sério, tudo muito, quase militar, sabe? Do tipo, chamada oral... não é isso que eu tô me referindo, assim, óbvio, eu sei que não, sim. Como ela se desdobrava para encontrar caminhos para dar aula pra gente, nas limitações do cenário. Acho que a gente tem um problema aí que é o seguinte, infelizmente, na minha opinião, assim como toda profissão, tem gente que entra nessa profissão pelos motivos errados. Exatamente. Quantas pessoas realmente escolhem, né? Quantas pessoas realmente param e realmente escolhem? Quando você entra, por exemplo, para uma carreira dessa de professor, errado, mas numa universidade, sei lá, que você vai ganhar um bom salário, não um bom salário, mas um salário razoável, e vai se manter, e você tá ensinando pessoas que estão pagando para estar ali, e quer dizer, tem todo o interesse do mundo em aprender, ou pelo menos deveria, tal, é uma coisa. Agora, quando você entra igual você tá colocando, numa escola pública, onde nem sempre os alunos estão interessados em estar ali, você não tem os recursos que você precisava, ganha mal pra caramba, a única coisa que sobra é você tá fazendo o que você ama. Se você não entrou ali por causa disso, você tá ferrado, não sobra nada. Né? A coisa que tá me ocorrendo aqui é que vontade da gente buscar um convidado, professor de escola pública, trazer eu acho que devíamos. aqui pra gente conversar e entender como é esse lado. Né? Eu acho que devíamos. Sim, eu acho legal. que devíamos. E outra coisa, porque, por exemplo, na faculdade eu não senti isso, porque eu estudei na PUC, né? Então a galera, as pessoas falam assim, cara, você tá pagando mensalidade aqui. Mas é. Agora, você quer ver o que eu penso? Nós entrevistamos a Elaine, que é fisioterapeuta, e escolheu trabalhar no SUS. Exato. Mas por quê? Porque ela tá pelos motivos certos no SUS, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Raul perguntou o que eu diria pra quem tá nos ouvindo e tá numa situação dessa. Cara, se você ama o que você faz, procura jeitos de trazer os alunos, de envolver, de se realizar pelo que o aluno faz, pelo caminho que o aluno segue, porque dinheiro mesmo você não vai ganhar, então vai por esse caminho. Agora, se você tá numa situação dessa e acha que não é isso que você quer, cara, vai pra outra área, porque não entendeu? Eu tô sendo muito direto. Eu acho o seguinte, cara, não é o que você quer e você não tá ganhando dinheiro, você tá no lugar errado. Agora, por exemplo, só pra concluir, eu sempre digo o seguinte, eu dou aula em faculdade, tá? Não é por dinheiro, porque eu ganho muito menos dando aula em faculdade do que eu ganho em qualquer outro trabalho que eu faço. Por que eu faço isso? Porque eu amo fazer isso. Amo dar aula em faculdade. Então, eu encontrei meios pra que me possibilitem realizar esse prazer de dar aula, de fazer o que eu curto, que é dar aula em faculdade. Então, eu vejo meio por esse caminho aí. É meio que o mesmo que a gente fala pro gestor, né? Se você não serve pra ser gestor. Exatamente. A conversa é essa. Acho que a grande mentira é que qualquer um pode dar aula, qualquer um pode ser professor. Isso é dizer que não existe talento. Que qualquer um, qualquer um não sabe, então vai lá dar aula, vai. Não é assim. É isso que eu queria invocar aqui. Também falam isso para vendedor. Quem não tem habilidade vai ser vendedor. Vai lá para vendas. A gente tá naquela história da generalização que não faz sentido. E eu queria cada um tem que estar na sua caixinha, cara. A gente pode usar o exemplo aqui do professor. Tem um monte de professor que não é bom, só alguns que são. Mas vamos pegar os índices que a gente tem no mundo de engajamento. Infelizmente, a menor parte das pessoas que está realmente engajada com o trabalho. Então, por quê? Porque a menor parte das pessoas que já descobriu exatamente o que faz bem, no que é bom, e fez o melhor encaixe, faz o melhor uso disso para estar ligado e tão engajado assim com o trabalho. Então, não acho que está restrito ao mundo do professor, nem do vendedor, nem do líder. Acho que em todo lugar tem isso. Exato. Por isso a gente está aqui. Por isso a gente gosta tanto de trazer essa mensagem de, poxa, se conhece, vai buscar, tem uma coisa que você faz melhor, que você tem condição de fazer com puta de um tesão, se sentindo realizado, você vai achar um caminho para ganhar dinheiro com isso. Exato. E se é ser professor, vai ser professor.
Vai ser professor, né? E aí assim, mas eu vou ganhar pouco. Cara, mas você vai ser feliz pra caramba. O que eu tô dizendo é o seguinte, você geralmente ganha dinheiro quando você faz o que você curte. É uma coisa que o Jânio, meu marido, gosta de trazer. É o salário emocional. Talvez o seu salário financeiro não vai ser lá essas coisas. Você vai ter mas você vai morrer com 110 anos. Mas você tem condição. A gente trabalha ajudando as pessoas a fazer isso. Tem jeito de você encontrar uma outra maneira de você conseguir ganhar dinheiro com aquilo que você faz bem. Tem caminhos. E outra coisa, se candidata a partido político, vai ser político e vai mudar isso. Pô, se você curte mesmo, compra a briga. Compra a briga. Boa. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Agora, só pra gente aproveitar a pergunta do Raul pra direcionar pro nosso fim, pro nosso encerramento desse episódio, a gente concluiu aqui que você precisa ver se aquilo serve pra você, se aquilo se encaixa pra você. E a gente tem muita gente ouvindo agora a gente aqui, mas não é professor, trabalha em alguma outra área. E a gente agora há pouco falou sobre como aprender. A gente deu dicas sobre como aprender. E pra encerrar aqui o nosso papo, eu queria que a gente trouxesse dicas pro líder. O líder é um professor. O líder é o cara que também tem esse papel de desenvolver um time. Como é que a nossa experiência como professores pode trazer dicas, sugestões para quem é líder e tá ouvindo a gente, para que ele desenvolva o time dele? Isso aqui é uma pergunta muito legal, porque acho que um dos paradigmas da educação, e que acho que é sonho, né, dos professores, é o aluno assumir protagonismo no seu aprendizado. E para o líder é a mesma coisa. Se você achar que não, eu vou ensinar e meu colaborador ou minha colaboradora que tem que aprender, não, como é que você coloca o seu colaborador, a sua colaboradora como protagonistas do próprio desenvolvimento? Não é muito diferente do que a gente tem falado sobre você ser protagonista na sua carreira, de você correr atrás. Esse olhar, se o líder tiver e poder aí falar, como é que eu posso te facilitar nesse processo? Como é que eu posso remover barreiras? Você precisa de um curso, é uma questão de recursos, é tempo, como é que a gente pode te ajudar? Porque, no fundo, a gente já falou isso, né? Imagina, se a gente for falar contra, estamos dando tiro no próprio pé aqui, a gente é a favor do desenvolvimento contínuo de todos os colaboradores. Então, quando o líder faz isso, ele está equipando melhor sua própria equipe para poder progredir e entregar mais resultados. Agora, qual que é o papel dele, então? Dependendo de novo, né? Sempre olhando para os próprios talentos. Se você gosta de ensinar, legal, você pode ajudar a realmente montar grupos de estudo, às vezes clube do livro, coisas assim, para ir discutindo junto. Você pode ensinar se você é a pessoa que mais conhece daquele assunto. Mas se você não for, não, você é um bom líder, você conversa com as pessoas, tenta entender como elas aprendem. Faz o contrário, que é um pouco do que a gente faz aqui como coach. Nosso processo não é um processo, olha, você vai passar por 10 ferramentas e elas vão resolver a tua vida. Não é isso. É um processo personalizado. A gente quer entender como você aprende. Tem gente que aprende mais na prática. Tem gente que quer assistir mais vídeo. Tem gente que quer ler tudo antes. E tá tudo bem. Líder coach é um pouco dessa migração também, né? De deixar de ser, olha, você tem que chegar lá e falar, então, gente, eu comprei esse curso maravilhoso que eu assisti, adorei. Mudou a minha vida, a hora de vocês fazerem. Talvez não funcione tão bem, né? Só que é difícil pra caramba isso, né, Raul? Tem que conversar com as pessoas, né? O líder tem que conversar com o liderado pra saber o jeito que ele aprende, né? Não tem muito jeito. Então, agora, imediatamente, por exemplo, que eu tava desesperado com a minha questão ali, que aconteceu literalmente nem uma hora. A gente tem umas 2 horinhas que a minha cagadinha aconteceu, ele me ligou na hora e falou, olha, você não se preocupe, isso já aconteceu comigo, você precisa ficar atento aos cenários, né? Isso é o lesson learned, uma conversa muito assim de coach e não de chefe comando-controle que já estaria... que já estaria ali acabando com a minha vida, né? Tipo assim, não ensinando, olha, então você tem 3 caminhos. Então ele tava me ensinando, aliás, 2, assim. Ele falou 3, mas ele contou só 2. Então eu fiquei assim, qual é o terceiro? Eu espero a reação, né? E você espera o que o cliente vai falar. Sei lá, você cometeu qualquer erro e você precisa de alguém para te guiar nesse momento. No caso, você precisa de um coach, um professor. Então, mas você precisa dessa comunicação muito direta, né? Com o seu gestor. Olha só, fiquei muito aliviado que ele falou, cara, a mesma coisa aconteceu comigo, a mesmíssima coisa. Eu falei, graças a Deus. Legal, então, tipo assim, internamente, dentro de casa, você fica aliviado. Ele falou assim, agora você vai viver com a incerteza até o seu cliente te responder de que você cometeu tal erro, né? Então, você infelizmente vai ter que viver com isso. Se a gente não tem alguém, né, pra ter essa sensibilidade, né? Que, se você não tem essa sensibilidade, quando você tem alguém que cometeu algum erro dentro da sua equipe, que precisa de um direcionamento ou alguma coisa assim, eu tô dando um exemplo aleatório aqui, né? E precisa dessa comunicação, se você não tá apto pra ter esse tipo de comunicação. Como gestor, você também não vai estar apto pra ser um coach ou um professor. Boa, muito bom. Eu vou na linha do que o Caleb já falou e vou compartilhar o que uma coach minha, que fechou um processo comigo recentemente, falou. Ela disse que o maior aprendizado dela dentro do processo foi fazer mais perguntas pros liderados. Que legal, muito bom. Do que dizer pra eles o que eles tinham que fazer. Porque ela percebeu que com isso ela conseguia desenvolver muito mais as pessoas e elas sabiam as respostas. Isso elas não estavam elaborando. Então, assim, interessante, ela muito bom. Sabem as respostas. Ela conseguiu
conseguiu bom. ser um pouco isso, né? Um pouco líder coach. Então, ela tá se transformando nesse sentido. Eu acho que a gente, como líder, deve dar mais oportunidade para as pessoas raciocinarem, para as pessoas pensarem. E tem muita mania, assim, da gente, de líder, de falar, mas, cara, você fez errado, é assim, assim, assado. Mas o assim, assim, assado é o nosso jeito. Que pode dar certo pra gente, não dá certo pra pessoa, né? Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Então é isso, pessoal. A gente termina esse episódio com essas mensagens maravilhosas aí de como ajudar o teu liderado a aprender, né? Não é você que ensina, mas você pode ajudar o liderado a aprender. Eu só complemento dizendo que é gostoso pra caramba, né? É muito gostoso quando você vê o resultado acontecer. E parabéns para os professores! Parabéns para os professores. Parabéns, obrigado, professores. Esse episódio é um presentinho nosso aí pra vocês. Obrigado por tudo que vocês fizeram, todos os professores que passaram aí pelas nossas vidas e que hoje se dedicam aí a ensinar, né, apesar de toda dificuldade, desafios e tudo mais. Então, se você é professor, veja esse nosso episódio como um presente. Se você não é, veja como um incentivo para quem sabe se tornar de alguma forma, nem que seja para ser professor de seus filhos, professor de seus liderados e tudo mais. Deixa aí o seu recado pra gente, manda pra gente o que você achou desse episódio, outros temas, coisas que vocês querem ouvir a gente discutir aqui. Segue a gente, compartilha. Talvez, olha aí que legal, você quer ser professor, já começa compartilhando esse conteúdo com as pessoas, que você vai estar ajudando as pessoas a aprender. E a gente se vê na próxima semana para mais um episódio desse podcast que te ensina. Um abraço e tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo. What is poetry? That page has been ripped out, sir. Well, that was somebody else's book. They're all ripped out, sir. What do you mean they're all ripped out? Sir, we... Never mind. Read. Understanding Poetry by Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme, and figures of speech. Then ask two questions. One, how artfully has the objective of the poem been rendered? And two, how important is that objective? Question one rates the poem's perfection. Question two rates its importance. And once these questions have been answered, determining the poem's greatness becomes a relatively simple matter. If the poem score for perfection is plotted on the horizontal of a graph... Mr. Keating, they made everybody Quiet, Mr. sign Anderson. it. You gotta believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating. All of you. Down. I want you seated. Do you hear me? Thank you, boys. Thank you.